Hola chicos, ¿cómo están? Acá es la maestra Sara y nuestra clase de hoy es sobre el condicional. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sara e na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o condicional, tá bom? Lembrando aí que essa aula é a primeira aula do nosso terceiro bimestre, tá? Então nós já estamos aí no terceiro bimestre, tá? Então peguem o caderno de vocês e coloquem a nossa data, né? A nossa fecha. Essa aula aqui é referente ao dia 16/7, tá bom? Então, vamos começar aí a nossa aula. Vamos lá. Para começar nossa primeira classe do terceiro bimestre, vamos a estudar sobre o tempo verbal condicional de indicativo. Mira o diálogo de las chicas, tá bom? Então, pessoal, no último bimestre, nós estudamos sobre dois tempos do indicativo, né? Dois futuros. Nós vimos o futuro simple e o futuro perfeito. Então, agora nós vamos continuar aqui no módulo indicativo, estudando o condicional, tá? Vamos ler aqui esse diálogo. ¿Qué te gustaría ser? Pues, si pudiera, empezaría por estudiar farmacia. Después, haría la carrera de medicina y descubriría la cura para todas las enfermedades que existen en el mundo. También me gustaría vivir en una ciudad tranquila y sin violencia. En fin, seria muito feliz, tá bom? Então, observem aí essas palavras destacadas, tá? Esses verbos aí destacados, ó. Gostaria, empezaria, haria, descobriria, gostaria e seria. Vamos ver aí agora. Os verbos destacados em la última diapositiva é slide, tá, pessoal? São verbos conjugados em el condicional, tá? Então, os verbos que nós vimos lá no último slide, todos são verbos no condicional. Pero, para que serve esse tempo? Tá? Mas para que serve o condicional, tá? Já que a gente não tem no português, então nós temos aí um pouquinho de dificuldade de entender para que serve o condicional. Então, escrevam aí no caderno de vocês, ó. El condicional sirve para expressar desejos possíveis de realizar-se, tá bom? Então, o condicional, pessoal, ele é um tempo que expressa desejos, tá bom? Mas ele não é um tempo lá do subjuntivo, tá bom? A gente tem que pensar assim, o modo subjuntivo é o modo dos sonhos, o modo da hipótese, tá bom? Então, talvez a ação aconteça ou não, sempre fica ali no ar se a ação vai acontecer ou não. Já o condicional, ele também expressa desejos e possibilidades, mas são desejos e possibilidades que realmente vão acontecer, tá bom? Se você se dedicar, aquilo vai acontecer, ó. Igual aqui na fala da menina, ó. Ela tá perguntando, a colega pergunta para ela o que ela gostaria de fazer. Ela empezaria por estudar farmácia. Então, começaria a estudar farmácia, depois faria carreira de medicina, tá bom? Então, aí é só ela estudar, ela passar, que ela vai conseguir passar em medicina, em farmácia, descobrir as doenças, tá bom? Então, assim, são desejos reais, é só ela se dedicar que ela consegue realizar esses desejos. Já lá no modo subjuntivo, tá? São ações que é muito difícil de acontecer, tá bom? Essa é a diferença principal aí, ó. Em el último bimestre, estudamos sobre os tempos verbales del futuro, né? Que eu já falei com vocês. Nós vimos o futuro simple e o futuro perfeito. Lembrando que o futuro simple era somente um verbo, tá bom? Por isso que ele é simples. E o futuro perfeito, nós tínhamos ali dois verbos, né? Nós tínhamos o verbo auxiliar e o verbo principal. Vamos a ver que a conjugação del condicional é bem cercana a la conjugação del futuro simple. Fíjate e apunta em tu quaderno, tá bom? Então, aqui eu trouxe a conjugação de alguns verbos no modo do tempo do condicional para vocês, tá, pessoal? E quando nós estudamos lá o futuro simple, vocês lembram que nós pegávamos o verbo no infinitivo, ou seja, quando o verbo termina com AR, ER ou IR, e só acrescentávamos a terminação ali do futuro, tá bom? Ao contrário dos outros tempos verbais, que a gente tem que tirar o AR, o ER ou o IR na hora de conjugar o verbo, e aí cada conjugação tem uma terminação diferente, tá bom? A primeira conjugação tem uma terminação, a segunda tem outra terminação, a terceira tem outra terminação. O futuro simple, não.
tá bom? Nós pegávamos o verbo do jeito que ele aparece pra gente, tá? No infinitivo, como nós conhecemos o verbo, e só acrescentávamos aí a terminação do futuro. E essa terminação, ela servia para as 3 conjugações, para a primeira, para a segunda e para a terceira, tá bom? O condicional vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Olha só, eu vou pegar o meu verbo aqui no infinitivo e só vou acrescentar a terminação do condicional, que também vai servir para as 3 conjugações. Ó, observem só, a primeira conjugação como é que tá, a segunda e a terceira. Estão todas iguais, tá bom? Então, vamos conjugar agora aí os verbos, ó. Empezar. Yo empezaría, tú empezarías, él, ella y usted empezaría, nosotros empezaríamos, vosotros empezaríais e ellos, ellas e ustedes empezariam, tá bom? Agora o ser. Yo sería, tú serías, él, ella y usted sería, nosotros seríamos, vosotros seríais e ellos, ellas y ustedes seriam. E por último, descobrir. Yo descubriría, tú descubrirías, él, ella y usted descubriría, nosotros descubriríamos, vosotros descubriríais e ellos, ellas y ustedes descubrirían. Tá bom? Então, observem aí que a terminação é a mesma em todas as conjugações, tá? Então, eu só vou aprender aí essas terminações, o ia, ias, ia, íamos, iais e iam, e colocar no final dos verbos, tá? Preste atenção também que todas essas terminações, o i leva acento, tá bom? O i recebe o acento aí agudo, tá? Haremos ahora los ejercicios de la próxima diapositiva. Puedes apontar solamente las respuestas em tu cuaderno. Bom trabalho. Tá bom, pessoal? Então, agora nós vamos fazer os exercícios, tá? E vocês podem colocar somente a resposta no caderno de vocês, tá bom? Não precisa copiar o enunciado, tá bom? Mas coloca assim, número 1, a resposta, letra A e a resposta, tá bom? Para ficar melhor na hora de corrigir, tá bom? Então, vamos lá, ó. Actividades. 1. Utiliza el condicional de indicativo de los verbos indicados y rellena los huecos. Então, aqui vocês vão ter que completar as frases conjugando os verbos, tá? Lembrando aí que tem que conjugar o verbo na pessoa correta, tá? Não é só para tirar o perder daqui entre parênteses e colocar aqui na lacuna aqui, tá? Não, tem que conjugar aqui o perder, tá bom? Vai fazer a mesma coisa com o verbo ir, o sentir, o vivir e o llegar, tá bom? 2. Que harias? Contesta, tá? Então, o que você faria se acontecesse essas 3 situações com vocês? Vamos ver aqui. Letra A. Se te tocar la loteria, ou seja, se você ganha na loteria, o que você faz? Se você ganha na loteria, o que você faz? Aí você vai, para responder essa frase, você vai ter que utilizar um verbo no condicional, tá bom? A B. Se fueras el presidente de tu país, se você fosse o presidente do nosso país, se você fosse o presidente do Brasil, o que você ia fazer? Então, você vai ter que responder aqui essa frase com um verbo no condicional. C. Se encontraras um animal salvaje em tu casa, se você encontrasse um animal selvagem na sua casa, o que você ia fazer? Também é para escrever com o verbo no condicional, tá? E a número 3. Pesquisa las conjugaciones de los verbos amar, beber e subir e conjuga em el futuro simple e el condicional. Então, vocês vão conjugar aí esses 3 verbos no tempo do futuro simple, que nós vimos bimestre passado, e no tempo do condicional, que a gente está aprendendo agora, tá bom? Depois, escriba que has percebido em los dos tiempos verbales, tá bom? Depois você vai escrever o que vocês aí acharam de parecido entre os 2 verbos, tá bom? Entre os 2 tempos verbais. Vocês vão escrever ali o que eles têm de parecido, tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido o conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do e-mail saranazare.cg@gmail.com ou quem preferir, tirar as dúvidas lá no nosso encontro toda quinta-feira de manhã na plataforma do Meet. Muchas gracias, hasta la próxima, besos!